Nesse momento, nós vamos abordar o tema das doenças organizacionais. Empresas também adoecem. Isso mesmo, existem doenças organizacionais. E essas doenças, elas ocorrem quando geralmente existem desencaixes no processo organizacional, nos setores, nos departamentos, alguma disfunção daquilo que não era para acontecer, que não estavam muitas vezes previstas. As doenças organizacionais, elas ocorrem, no entanto, com maior veemência e maior intensidade no quesito gestão de pessoas. Geralmente é na gestão de pessoas onde a gente verifica os maiores problemas de doenças nas organizações. Quando nós fazemos um levantamento, a análise SWOT da organização, quando a gente vai lá e verifica os pontos fortes, os pontos fracos, que tem que ver com o interno das organizações, o seu ambiente interno, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, e a gente vai fazendo o levantamento dos setores, dos departamentos, e nós pegamos várias vulnerabilidades. Os pontos fortes a gente tende a deixar assim, porque em time que está ganhando não se mexe, a não ser que seja para ampliar o placar. E aí, quando a gente observa alguma oportunidade assim, a gente também vai lá, aconselha os empresários, como consultores, nós mostramos onde deve ser mexido para ampliar aquilo que já é potencial. Agora, existem também as fraquezas organizacionais, que são os pontos vulneráveis internos da organização. E esses pontos vulneráveis internos, eles precisam ser muito bem trabalhados, mesmo que seja uma peça, uma pessoa em um setor ou um departamento que esteja trabalhando de forma contrária àquilo que é requerido dela, enquanto um ente empresarial, a gente tem que entrar com medidas corretivas para não deixar que esse problema ele continue e ele aumente e ele acabe vulnerabilizando toda a empresa. Já falamos que empresa é uma organização sistêmica e nós devemos olhar para as nossas empresas como um sistema cheio de ólons, cheio de engrenagens, um sistema que é um todo, porém um todo interagente. Cada parte interna da organização tem que interagir, tem que conversar entre si. Se não houver essa interação, nós não temos um sistema. E se nós não temos um sistema, nós estamos realmente com problemas. Quando eu disse que a maior parte dos problemas, enquanto doença organizacional, acontece na gestão de pessoas, a gente começa pelos objetivos. Se as pessoas possuem objetivos distintos dos objetivos da empresa, aí essa empresa está com sérios problemas. Primeiro, que há um problema de comunicação. Se as pessoas possuem objetivos diferentes aos objetivos da empresa, o que me mostra primeiro é que há problema na comunicação. A empresa, entenda-se empresa aqui como seus proprietários, como seus gestores maiores, como seus diretores, como seus CEOs, como seus presidentes. Por quê? É através dessa alta cúpula organizacional, onde pensa em empresa, ou pelo menos deveria pensar em empresa de maneira estratégica, onde nós devemos perceber se eles estão de fato passando quais são aqueles objetivos organizacionais de curto, médio e longo prazo. Se não houver essa comunicação entre empresa e colaboradores, obviamente que cada um vai correr atrás dos seus objetivos individuais. E quando esses objetivos individuais não conversam com os objetivos organizacionais, nós temos um paradoxo, nós temos um problema, e esse problema vai resultar indubitavelmente em doenças organizacionais. Então perceba que mesmo que seja um colaborador, mesmo que seja uma pessoa apenas, se ela estiver andando ou nadando contra a correnteza, vários problemas poderão advir através de um problema causado, ou
um problema unicamente causado por uma pessoa pode trazer uma série de outros problemas em forma de cascata, né? Desencadeamentos que podem resultar em problemas maiores lá na frente. Então, a grande arte da gestão organizacional, e aí a gente fala de um percentual muito grande, está na real gestão de pessoas. Se você é um excelente gestor de pessoas, você já tem um trunfo maravilhoso em suas mãos, e esse trunfo poderá ser a sua maior vantagem competitiva em decorrência do seu concorrente. Pois bem, nós estamos falando de doenças organizacionais. Existem várias delas. Vamos começar daquela que geralmente é o bicho-papão das empresas, que é o setor de finanças. Tá? A primeira doença é a doença que pode trazer mais problemas para a empresa, são os problemas de ordens financeiros. Ou seja, o gestor maior, ele precisa ter o olho de médico. Ele precisa olhar a sua empresa como um todo. O proprietário precisa ter uma visão de médico. Sabe aquele clínico geral que tem uma visão ampla de todos os seus setores, de todos os seus processos, da fabricação do seu produto, do momento de pegar esse produto logisticamente, entregar até o cliente. Ele deve ter um olhar completo. E depois de ele ter esse olhar de clínico geral da organização, ele agora precisa ser especialista ou trazer especialistas que possam tratar cada ponto que esteja vulnerável naquela empresa ou na sua empresa. Tá bom? Então, um dos pontos, como dissemos, é o ponto financeiro. Quando nós temos um problema financeiro na empresa, isso irá refletir, obviamente, diretamente na saúde, na estabilidade e na própria existência da organização. A maior parte dos problemas de ordem financeiros acontecem por desencaixes econômicos. Isso mesmo, desencaixe econômico ou desencaixes econômicos. O que vem a ser um desencaixe econômico? Um desencaixe econômico é quando eu não tenho um planejamento adequado do meu fluxo de caixa. Quando os meus vencimentos, as minhas saídas, elas são maiores do que as minhas entradas. E se eu tenho saídas maiores do que as minhas entradas, eu tenho sérios problemas de fluxo de caixa. E esses problemas poderão tirar a sua empresa do jogo. Então é melhor que, quando você detecta esse problema, você procurar uma alternativa ou algumas possíveis alternativas para que você possa deixar a sua empresa em campo. Então, desencaixe financeiro é quando eu tenho problemas financeiros de fluxo de caixa. Esse é um dos problemas mais complexos. E esse problema de fluxo de caixa podem dar por diversos fatores. Um deles nós falamos aqui, né, que é justamente a questão de ter saídas maiores do que as entradas. Essas saídas maiores do que as entradas, elas acontecem por fatores variados. Primeiro, pode ser um investimento. O investimento mesmo. A empresa precisava daquele investimento, a empresa precisava de um novo maquinário, a empresa precisava de investir em marketing, a empresa precisava de novas instalações, a empresa precisava de contratações porque não estava dando conta de todo o processo ou de fabricação do seu produto, ou mesmo do seu processo de contratação, ou seja, você é uma empresa prestadora de serviços e há uma alta demanda para os seus colaboradores e a sua equipe não estava dando conta, você teve que fechar parcerias, você teve que contratar outras pessoas. E quando você fez tudo isso, você acabou contraindo uma dívida grande para a sua organização. Esta dívida grande poderá colocar em xeque a própria existência da sua empresa, ou, se não coloca em xeque diretamente a existência da sua empresa,
pelo menos a saúde financeira dela pode estar prejudicada ou vulnerável, pelo menos no curto prazo. Se você não tomar medidas que venham a curar essas doenças, esse problema pode persistir para o médio prazo, para o longo prazo, ou pode até mesmo deixar a sua empresa fora do mapa e você precisar decretar falência, porque a sua empresa já não tem mais condições de pagar tudo aquilo que ela precisa pagar. Tá? Então esse é um dos grandes problemas financeiros. A outra questão é a má gestão das contas a pagar. Muitas vezes o grande problema nem é a quantidade ou o volume de entradas. Talvez a empresa tenha um volume de entrada muito grande e o volume de saída é bem menor, é drasticamente menor, e a empresa continua com problemas financeiros pela má gestão financeira da organização. Sabe? A questão de poder calcular os vencimentos, a questão de poder calcular as contas a pagar, o tempo específico necessário para isso, é tão importante quanto o valor de entrada, em detrimento ao valor de saída. Como eu disse, você pode ter um valor de entrada muito grande, um valor de saída relativamente pequeno, mas não está controlando os dias dos vencimentos. E assim você pode estar pagando juros sobre juros, né? Em cima de alguns problemas, em cima de alguns problemas que foram causados pela má gestão, a má gestão dessa entrada e saída ou dos vencimentos. Então é importante ficar muito atento quanto aos vencimentos da empresa. Esse fluxo de caixa ele deve funcionar redondinho.